O Instituto Gira é um instituto de educação em direitos humanos que trabalha com todas as possibilidades que possam ajudar o ser humano a ser autor da sua própria história. A ideia hoje é falar do Fanon. O Fanon nasceu na Martinica, aqui no Caribe, né? Que é uma colônia francesa. Porque nessa época ele via o complexo Ocidente/capitalismo como o produtor do conceito de raça. Ele é muito importante nesse cenário de descolonização da África. A obra dele é uma bomba, principalmente Peles Negras, Máscaras Brancas. O Sartre, ele fala assim, pode jogar fora tudo que eu escrevi. Depois que eu li Fanon, é o alvorecer do novo mundo. Qual é a tese dele? O mundo ocidental precisou inventar o negro para se definir como branco, portador da civilização. A filosofia grega era toda influenciada pela filosofia egípcia, que eles consideravam os grandes mestres da filosofia. Então, quando eu falo ontologia vem da filosofia clássica, eu falo que vem da filosofia clássica desses gregos inventados no século XIX, certo? O que é ontologia? Ontologia é o estudo do ser. Por que é importante isso? Porque um dos pressupostos do Fanon é o quê? O negro não existe. O negro não tem existência ontológica. Outra coisa que também é muito importante para o Fanon é a ideia de epistemologia. A epistemologia é quando você para e, através de um método, da análise, da observação, da crítica, você chega a um conhecimento, que é o conhecimento verdadeiro. Mas aqui o Fanon já assimilou a obra do Foucault também. Epistemologia é aquilo que cada sociedade produz como uma ferramenta de legitimar o que é verdade. Então o senhor só é senhor não porque ele é senhor, mas na medida que ele não é o escravo. Então quem define quem é o senhor? É o próprio senhor ou é o escravo? Quando a dialética se rompe, os dois deixam de existir. Não tem mais síntese. Se o escravo não é a perfeita negação do senhor, ele não é mais escravo. Essa ideia de dialética que não se resolve é central na obra do Fanon. A ideia de sociedade civil foi construída na dialética da invenção de outros. Quem é o responsável pelo progresso? É aquele que não é mulher, que não é o negro, que não é o bárbaro, é aquele que detém toda a potência. Ele nunca se nomeia, é sempre na dialética que ele se define. Por quê? Porque ele existe, ele quer existir como o pretenso padrão universal, é a normalidade. Que depois essa ideia do Fanon vai dar o fundamento do conceito de branquitude. Por isso o conceito de branquitude é importante, porque a branquitude é nomear esse universal. E aí o Fanon vai dizer assim, por isso que o mundo ocidental é uma sociedade esquizofrênica, porque ela só ouve a si mesma, só vê a si própria, não percebe o real. Por mais que a pessoa fale, por mais que a pessoa grite, ninguém está falando com ela. Não tem diálogo estabelecido. Não existe possibilidade de fala. Você entendeu? Aí você cai no mecanismo de silenciamento. A epistemologia possível é pegar o colonizador como objeto, quando o colonizado propõe olhar para o colonizador como objeto. Ele fala porque a razão do colonizador é um jogo que só tem uma regra, e ele ganha. Eu acho que a história é um grande caminho, assim como a arte. Por isso que eu insisto muito na história da África. Nossa, história da África? Como assim história da África? São alguns episódios, né? Não é alguns episódios. Tem uma linha do tempo aqui, ó, que explica a história da humanidade inteira a partir da África. Eu acredito muito nessa coisa do currículo e do conteúdo como espaço de possibilidade de outras subjetividades.